Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um paiol. Mas antes, vamos ler um versículo da Bíblia. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação de dia e de noite. Aqui nós temos o risco do paiol, que você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pintando essas árvores aqui de trás. Eu vou fazer com pincel número 12, com cerda, porque é grandinho, então começo com o sépia aqui, ó. Essa parte. Temos aqui 3 árvores na sequência, uma atrás da outra. Eu gosto de começar naquela que tá lá atrás. Eu sempre falo isso e tem um porquê. Quando você termina essa, depois faz essa daqui tá terminada, você fez isso daqui, esse acabamento é um batidinho, não é uma linha reta. Então, é muito mais fácil você fazer o acabamento aqui com esse já pronto. É muito mais rápido. Já vou fazer aqui a sombra dessa outra. Você viu que eu tô pegando tinta, colocando a tinta e esfumando. Aqui, ó, vai ser escurinho, porque tá atrás da casa. Então, a casa, eu vou deixar o telhado um pouquinho mais claro. Essa é a lógica da luz e da sombra. Agora, eu tenho aqui essa última. Eu vou fazer todo o escuro aqui atrás. Eu vou colocar... Aqui, ó, embaixo eu fiz mais um matinho aqui. Então, eu vou deixar assim... escurinho aqui também. Essa árvore ficou bem grande, a gente não vai preencher tudo de sépia. Vou fazer uma entradinha aqui, ó, pelo meio de sépia. Não vou chegar com sépia ali. E você viu uma coisa? Aqui tá bem preenchidinho. Aqui eu já limpei o meu pincel. Aqui tá bem preenchido. Aqui, ó, limpei meu pincel. Porque imediatamente, sem lavar o pincel, eu já vou pegar o caramelo. Com o caramelo, eu ainda não vou chegar ao final do risco. Eu coloco nesse espaço que eu limpei o meu pincel com o sépia. Olha, ele não cobre o sépia, mas também ele não vai cobrir aqui, ó, essa beiradinha. Você não precisa chegar no final. Mais um pouquinho aqui. E agora a última. Mais uma mancha aqui. Você viu que são manchas? Eu não tô preenchendo nada muito certinho. Aqui eu já vou esfumaçar um pouquinho mais. E meu pincel tá praticamente limpo. O que que eu faço? Vou para a terceira cor, que é o ocre. Do mesmo jeito. Só que agora eu vou fazer o final crespinho. Eu vou dando batidinhas no pincel. Não quero deixar uma linha redonda. E eu vou entrando pra cima daquelas outras cores. Primeiro, segundo. Tá vendo que ele é todo cheio de ondinhas? Então, a ondinha você tem que respeitar. Vai dançando com o teu pincel. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Volta tirando o excesso e limpando o pincel. Não bata o pincel na mesma posição, porque se você bater, ó, coloquei tinta. Se eu vier batendo o pincel assim, olha como é que vai ficar. Não é isso que eu quero. Eu quero que preencha o cantinho, então eu trabalho com ele mais em pé. Deixo um pouquinho de excesso de tinta aqui na bordinha, na beiradinha. Porque eu quero que preencha, mas
que o final fique crespo. Pro lado de cá também, até aqui. Agora eu tenho, tá vendo aqui que ficou tipo uma linha? Então, meu pincel só tá sujinho. Eu faço uns batidinhos pelo meio e isso vai criar volume, vai dar profundidade. Vou fazer um pouquinho aqui. Nunca devo trabalhar com essa cor, que é a minha luz, em cima dessas áreas bem escuras, que é isso que vai fazer a ideia de que um tá na frente e o outro tá atrás. Aqui ficou o sépia puro, eu vou colocar um pouquinho do caramelo, ó, não lavei meu pincel. Vou trabalhando assim mesmo, com ele sujinho de uma cor, sujinho de outra. Aqui vou bater um pouquinho mais forte aqui no meio. E vou limpar o meu pincel com ocre aqui. Eu vou deixar o acabamento assim, eu não vou fazer linha e nem vou terminar a árvore. Assim, supõe-se que isso continua. O nosso cérebro, ele lê isso daqui como continuação. Aqui eu tenho um matinho, mas eu vou fazer depois que eu fizer a parede, que ele vai por cima da parede. Agora eu tenho do outro lado uma outra árvore. Eu tenho a árvore aqui, eu tenho uma moitinha ali, outra moitinha aqui, depende do jeito que a gente risca, vai ficando assim. Esta cerca, ela ficou na frente do mato, então eu vou ter que preencher. Depois eu faço a cerca por cima. Começo com o sépia, fazendo essa linha aqui, ó, atrás da casa. Aqui eu tenho eu fiz várias ranhuras assim com lápis, então eu vou trabalhar com sépia. Aqui, ó. Primeiro, esse lado eu posso ter uma linha, esse lado eu não posso ter uma linha. Então, eu vou dar uma esfumaçada. Aqui embaixo eu tenho a casa, o paiol, né? E aqui eu tenho o mato. Aqui eu tenho um pedacinho do mato para trás. Depois eu tenho aqui, ó, um outro matinho que veio na frente. E por último, eu tenho esse espaço que eu nem vou fazer com esse pincel grandão, não. Vou fazer depois. Aqui vem até o final. Não lavei meu pincel, peguei o caramelo. Primeiro, eu vou fazer essa borda aqui, mas ainda não tô preocupada em chegar no finalmente, porque eu vou fazer aquilo dali com ocre. Agora aqui dentro eu fiz um escuro, já vou preencher essa área aqui com o caramelo também. Preencher maneira de dizer, porque eu não tô preenchendo literalmente. Ops. Eu tô colocando a tinta, porque depois ainda vem o ocre, né? Então eu não preciso preencher tudo. Aqui, eu vou colocar aqui nesse pedacinho de trás um pouquinho. Você viu que eu nem tô seguindo exatamente o desenho? Eu só não posso deixar desproporcional. Mas eu posso inventar aqui mais uma arvorezinha, uma coisinha. Fazer paisagem assim é gostoso porque a gente fica bem livre e com um pincel grande. A coisa sai bem rápida. Um pouquinho de caramelo na borda. Fiquei com bastante tinta ainda no pincel, eu vou limpar meu pincel aqui. Pronto, agora eu vou pegar o ocre e aquele acabamentinho crespinho. Não sei se você reparou, mas eu não bato o pincel só numa posição. Eu bato ele assim, ó, já girei, tô trabalhando com ele de pé. Depois eu faço assim, vai ficando cruzadinho. E quando eu quero fazer o acabamento, eu vou batendo ele fazendo curva, eu nunca bato assim, reto. Você vai dançando com o pincel. Aqui, ó, em cima do caramelo, batendo um pouquinho. Fazer uma área de luz. Um pouquinho aqui. Acabamento. Pontinhas.
um pouquinho aqui. Não quero crescer muito, então eu tô batendo bem em cima do caramelo. Crespo. Cuidado para não deixar tudo redondinho. Você tem que deixar assim, ó, irregular. Aqui, a parte que tá na frente. E aqui um pouquinho só. Vou limpar meu pincel aqui pra fora. Meu pincel tá bem cheio de tinta. Já vou bater um pouquinho aqui. Limpei. Aqui tinha um risco. Eu vou pôr um pouquinho do caramelo em cima desse risco. Não vou lavar meu pincel. Eu já vou aproveitar. Eu já vou pegar o marfim e eu já vou fazer essa parte aqui de baixo, que tudo com sujeirinha. Só que aqui você não vai pegar a tinta e vai colocar direto. Eu vou usar aqui, ó, um pratinho. Eu vou começar com o ocre, para não acontecer de você pegar o CEP e colocar demais. Ocre. Tá vendo essa área aqui? Essa área aqui é tipo um caminho. Aqui também. E eu tenho esse espaço e esse espaço para trabalhar. De chão. Eu vou, pego o pincel, tá carregado de tinta. Só que eu não tô preenchendo. Eu tô limpando. Ele vai ficar tipo meio esfumaçado. Olha, até dobro o pincel. Porque eu não quero preencher essa área. Vou puxar um pouquinho. Aqui eu tenho o caminho, então em cima do risco e para baixo também vou limpar meu pincel. Essa área aqui, mais uma pinceladinha. Vou trazer o ocre quase até aqui embaixo, que eu tenho aqui, coloquei na beiradinha da tábua, que é até onde eu quero vir com a tinta. Aqui é o chão, então eu vou trabalhar sempre na horizontal, eu não quero fazer morro. Percebe como eu fiquei mais ou menos dentro do risco? Aqui também é uma área, aqui eu tenho um caminho, o caminho eu vou deixar mais claro. Então aqui eu tenho uma área que pode ser trabalhada como chão. E esse espaço aqui depois eu tenho que fazer, depois da casa, o acabamento do matinho ali. Então, assim, essas linhas que a gente trabalha assim no chão, eu não gosto de deixar quadrado. Todas do mesmo tamanho. Sempre eu gosto de fazer assim, ó, vou até marcar. Olha, tá vendo como ficou arredondado? Mais curto, mais curto, mais comprido. Aqui mais curto e mais comprido. Aqui essa árvore vai terminar, porque eu gosto de deixar os dois lados mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui ficou menor, então aqui eu tenho que levar um pouquinho pra frente. Vou levar com o ocre, só com o pincelzinho sujo. Pronto, já tem a mesma proporção do trabalho dos dois lados. Meu pincel tá sujo de ocre. O que que eu faço? Pego um pouquinho do caramelo, coloco do lado, não tá puro, o pincel tá sujo. Você percebeu que eu não preenchi com ocre, eu deixei alguns espaços. Nestes espaços eu vou colocando umas manchinhas de caramelo. Porque eu não quero que fique só de uma cor. Todas as cores que tem em cima, eu vou colocar aqui embaixo também. Então, em cima do ocre, mas sem misturar. Meio que fazendo linha. Eu gosto de trabalhar esse tipo de chão, esse tipo de pintura, sempre em cima do pano, do tecido úmido. Mas tem gente que tem medo, tem gente que não gosta. Por isso eu tô fazendo assim, no seco. Se você quiser, você pode umedecer teu pincel. Olha, coloquei ele na água e dei uma batidinha só. Olha como ele tá com água. Esse pincel umedecido, você pode
vir passando em cima daqueles lugares que você viu que a tinta ficou falhadinha, que não penetrou no tecido. Essa tinta, ela não vai sair. Ó, peguei mais uma pincelada. Essa tinta, mesmo assim esfumaçada, ela não vai sair. Mas, se ficar muito na superfície, cada vez que você lavar o teu pano, vai desbotar um pouco. Quando tem um pouquinho de água, que a tinta está um pouquinho mais amolecida, mais líquida, ela vai penetrar nas cerdas do tecido e não vai sair nunca. Então, fiz o ocre, não lavei meu pincel e eu vou pegar uma pincelada de marfim. Meu pincel tá sujinho. Pego o marfim e já vou colocar aqui no centro do meu caminho, preenchendo o caminho, né? O pincel tá úmido, o espaço é pequeno, pincel sujinho de marfim. Vou sujar aqui um pouquinho também. Você não precisa preencher toda essa área de tinta. Eu vou deixar assim, ó, alguns espaços mais nas bordas, tá? Aqui no meio sim, mas nas bordas eu vou deixar uns espaços sem tinta. Olha, eu venho sumindo com essa tinta e aqui eu não vou colocar tinta, não vou preencher. Pronto. Temos espaços no ocre, temos espaços no marfim e falta o sépia. Agora, eu vou trocar de pincel, vou pegar um número 6 e vou colocar um sépia aqui no pratinho. Você tá vendo as linhas? Eu vou passando um pouquinho do sépia na borda, bem no lugar onde estava o risco. Lembrando que é sempre na horizontal que você deve trabalhar. Umedeci um pouquinho o pincel. Olha como facilita. A tinta parece que entra melhor, se funde com a outra. Quando eu trabalho com pincel e a tinta sem pincel seco, ela fica mais na superfície e ela preenche mais. Quando eu trabalho com o pincel e a tinta úmida, o efeito é um pouquinho diferente. Aqui no meio eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Vou pegar um pouquinho mais do ocre, o pincel tá úmido, e eu vou fazer umas manchinhas assim, ó, pelo meio desse caminho, só para não ficar tão branco. A ideia é não ficar aquele tom assim muito parelho. Você tem que ter um tom mais forte, um tom mais desmaiado. Assim você vai criando, você vai preenchendo aquele espaço e quanto mais você trabalha, mais a coisa vai tomando vida. Acho que tá bom aqui. Agora nós vamos para as paredes do paiol. Vamos trabalhar com essa sequência de cores novamente. Primeiro sépia. Eu vou trabalhar com a sombra daqui pra cá, em todas as paredes. Aqui vai ficar bem escuro. Aí já puxo o sépia aqui, ó, embaixo do telhado. Vou deixar um pouco mais preenchido aqui com o sépia. Já passo pro caramelo, sem deixar divisão entre uma cor e outra, tá? E agora termino aqui com o ocre. Uma cor vai se fundir dentro da outra. Você não vê onde acabou uma e começou a outra. Aqui eu vou deixar todo escuro esse pedaço e a claridade de novo nessa parte.
Eu vou repetir a mesma coisa. Aqui nessa parte de ocre, eu vou fazer alguma coisa assim, ó. Alguma coisa não, vou fazer isso daqui. É uma escada que tá encostada lá dentro. E é só assim mesmo, tá? É só uma silhueta. Começo agora essa parte aqui toda do mesmo jeito. Se você gosta de fazer paisagem, deixa seu comentário e pode procurar lá na minha página que eu tenho várias paisagens. E aqui a última partezinha também, mesma coisa. Aqui essa janelinha eu vou preencher totalmente com o sépia. Lá dentro tá escuro. Se ela não aparecer, se aqui em volta ficou muito claro, você pode pegar assim um pouquinho do ocre e fazer um contorninho. Mas não faz com o pincel zero não, porque vai ficar diferente. Ó. É só mesmo uma luz para trazer assim. Essa parte aqui, nós vamos trabalhar é a porta do paiol, do galpão. Vamos deixar escuro toda essa volta. Sépia e o caramelo. Aqui não alise muito, tá? Deixa-se meio manchado. Aí você já vai passando pro ocre e vai finalizar aqui com o ocre. Do lado de cá, você viu que eu já coloquei aqui, ó, um pouquinho do sépia de novo para fazer o final. Esse pedacinho aqui, como a porta é bem larga, então essa claridade aqui, ó, do caminho desse espaço que seria o caminho, né? Vai entrar um pouquinho. Olha, aqui estaria a linha do chão. Então, eu vou entrar um pouquinho com essa claridade ali pra dentro. E ali, a gente vai fazer... Peguei um pouquinho do sépia. Vou fazer um tambor aqui. 2 linhas. E em cima a gente deixa meio arredondado. Agora, eu vou pegar um pouquinho do ocre, faço a parte de baixo. Por uma sombra embaixo. Peguei o pincelzinho zero. Vou fazer aqui, ó, uma linha. Vou fazer aqui mais uma linha. E mais uma linha. Vou colocar a sombra dele aqui atrás. Se você quiser, pode fazer algo assim, ó. Tá vendo? Fica umas silhuetas de alguma coisa lá, não sei o que. Eu vou trocar de pincel. Peguei o pincel número 2. Pegando tinta assim, só de um lado, com a tinta pra cima, eu vou fazer aqui, ó, do lado do ocre, uma linha. Aqui vou fazer em volta. Eu não tô fazendo uma linha contínua. Eu tô colocando a tinta. Vou trabalhando com o pincel assim, dando pulinhos. Não fica uma linha contínua, tá vendo? Só que vai marcar.
essa linha aqui, eu vou pegar no pincel assim, ó, junto, ocre e caramelo. E vou preencher. Ocre e caramelo. Vou pôr um pouquinho de sépia e vou fazer aqui, ó, uma sombra por baixo. Devia ter feito antes, para deixar um pouquinho mais acentuado. Mas agora ainda dá tempo. Vou acertar aqui, que não ficou bem preenchido com o sépia de trás. Agora eu vou sujar o pincel aqui, ó, no marfim. E vou fazer bem aqui um pouquinho de luz. Como nós fizemos aqui. Venho pro telhado. Pincel 6 de novo. Essa parte aqui eu começo com o ocre. Maior aqui. E venho trazendo essa linha até aqui. Eu não tô trabalhando de pé e nem na horizontal. Eu tô trabalhando acompanhando estas linhas aqui, ó. Agora eu vou colocar o caramelo. Essas pinceladinhas não podem ficar, não podem cruzar. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó, em cima do caramelo. Esse lado aqui um pouquinho mais. Tá vendo? A linha paralela com aquela linha ali, olha. Aqui vai encontrar os dois, né? Então, eu pego um pouquinho do caramelo e faço, mas não faço torto. Tem que fazer certinho. Ficou bem escuro. Então, eu vou passar um pouquinho do ocre. Pronto. Aqui eu vou repetir a mesma coisa. Terminei aqui o telhado. Agora, eu vou colocar o marfim do mesmo jeito que a gente colocou aqui. Eu coloquei aqui, vou colocar aqui nessa borda. E nesta aqui. Aqui, ó, ele pode passar, essa parte pode passar por cima desta. E para isso, peguei pincel 2. Aqui é bom que fique um pouquinho mais escurinho. Pronto. Com o pincelzinho 2, já faço com o sépia aqui, ó. Essa cerquinha que eu vou deixar atrás dessa moita. Tô usando a largura do pincel. Não é preciso ficar aquela coisa muito certinha. Pode ficar assim, tortinho. Vou pôr mais uma madeira aqui. Aqui embaixo, a gente tem um mato. Já vou usar o pincel 2 mesmo e o ocre para fazer um matinho menor, mais rasteiro, aqui ó, na frente da cerca. Faltou um caramelo aqui. Um pouquinho mais do ocre aqui. Eu vou iluminar essa cerquinha com o marfim e o pincel 0. Agora, vou colocar do lado direito um pouquinho de luz. Não é um risco contínuo também. Você põe o pincel e vem repicando. Agora, aqui eu vou colocar por cima. Essa tinta ainda tá úmida, então esse marfim ele vai sumir um pouco. Não vai ficar parecendo neve, pelo contrário. Aí. Isso vai fazer com que ela apareça ali no escuro. E agora eu vou voltar pro pincel, que pincel que é esse? 12, para fazer esses matinhos aqui da frente. Um pouquinho, vou colocar aqui no pratinho de novo.
um pouquinho do sépia na base. Um pouquinho do sépia, entrando um pouquinho pelo meio. Aqui um pouquinho também. Pincel limpo. Caramelo. Do mesmo jeito. Crespinho. O caramelo, ele tem que entrar para dentro do sépia. E finalmente o ocre carregadinho. Assim não saiu. Vou trabalhar assim. Aí bem de leve. Pincel de cantinho, porque tá grande. Se quiser pode fazer com um pincelzinho menor. Não pode passar aqui, porque tem que terminar aqui, ó. Porque aqui tem essa claridade aqui que vai lá pra dentro desse puxadinho do paiol. Eu deixei um espaço aqui. Eu esqueci dele, então vamos voltar aqui agora, colocar um pouquinho do caramelo, um pouquinho do ocre. Um pouquinho do sépia embaixo. Ele já não é mais tão preenchido, porque já tá aqui nos finalmentes. Só para fazer o arremate do mato lá do fundo. Aqui confundiu um pouco os dois escuros, então eu vou usar um pouquinho do caramelo. Eu não posso pôr claridade aqui, ocre ou marfim, mas eu posso pôr um pouquinho do caramelo para separar a casa da mata lá do fundo. Pronto, separei. Eu vou esperar secar, porque eu quero fazer aquele fundo úmido aqui em cima. Eu não quero colocar diluente nem clareador, vou usar um pouquinho de água mesmo. Então, é preciso que essas bordinhas estejam bem secas. O trabalho tá totalmente seco. Eu vou borrifar um pouquinho de água aqui na parte de cima. Passo o paninho para poder tirar o excesso. Pincel número 12 de novo. Eu vou começar com um pouquinho do marfim. Vou colocar um pouquinho do marfim aqui, ó, fazendo uma manchinha. Agora eu peguei um pouquinho do amarelo ouro. E eu vou colocar em volta desse branquinho. Eu não tô preenchendo, tá? Tô limpando o meu pincel. Acho que pode ficar aqui, principalmente, um pouquinho mais forte. Nessa parte de baixo. Pincel sujinho. Ó, tem quase nada de tinta. Só vou limpar ele aqui. Tá úmido, vai ficar levemente amarelado. E agora, eu vou usar o amarelo ouro puro. E vou dar uma realçada em toda essa área de ocre da paisagem. Ó, isso é rapidinho, ó, tá vendo? Sem cobrir, ele vai iluminar um pouco. Todo lugar eu vou fazer um batidinho, uma sujeirinha. Não é para cobrir o ocre. É só para realçar a luz. Você viu que eu não tô carregando o pincel? Olha, eu pego a tinta e dou uma batidinha para limpar um pouquinho. E bato esse pincel sujinho de tinta só em cima do ocre e só em cima do mato. Vou limpar meu pincel aqui embaixo. O trabalho tá concluído. Esse é um pano da Maber sobre uma tábua com cola permanente. Trabalho concluído, a gente arranca o trabalho e põe para secar fora da tábua. Esse desenho, eu tenho aqui uma outra versão que eu fiz numa toalha
Olha, fiz compridinho. É só fazer um pouquinho menor. Ficou bem legal nessa toalha. Essa toalha bem escura fica bem legal. O risco você já sabe, gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para meus apoiadores, muito obrigado. E agora vamos ver quem vai participar da galeria das alunas de hoje. Hoje o meu beijo especial vai para a Marina, minha aluna aqui de Curitiba, Paraná. Imagine uma verdadeira dona de casa, mulher caprichosa e cheia de talentos artesanais. De repente um derrame que deixou seu lado direito inoperante. Mas o gosto pela pintura era tão grande que, olhem só a Marina hoje, pintando, mas com a mão esquerda. Eu fiquei tão feliz ao receber essa fotografia que imediatamente pedi permissão para publicar. Aí está. Quem gosta e quer, dá um jeito, se esforça e eu garanto, consegue. Você é um exemplo, Marina. Beijos para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.